turno da madrugada sempre foi o mais silencioso. Mas naquela semana, o silêncio parecia errado. Eu trabalhava como coveiro há quase 8 anos. Já tinha visto de tudo. Enterro com chuva forte, família brigando na beira da cova, caixão que chegou atrasado. Coisas normais. Mas aquele sepultamento foi diferente desde o começo. Era uma moça nova. Devia ter uns 20 e poucos anos. Diziam que tinham encontrado ela numa estrada de terra, toda machucada. Ninguém queria falar muito. O enterro foi rápido, estranho. Pouca gente. Quase ninguém chorava de verdade. Só uma mulher mais velha. Devia ser a mãe, que não parava de olhar para o caixão como se estivesse esperando ele abrir. Enterramos perto do muro do fundo, onde o terreno era mais úmido. Eu mesmo fechei a cova. Lembro bem, porque o caixão fez um barulho seco quando encostou no fundo. Pouco demais para alguém recém-morto. Naquela noite, fiquei sozinho no turno. Era comum, eu já estava acostumado. Mas por volta das 2 da manhã, ouvi um som, como terra sendo arrastada. No começo, ignorei. Gato, cachorro, sempre aparecia bicho ali. Mas o som continuou, arrastando, parando, arrastando de novo. Peguei a lanterna e fui andando devagar. O barulho vinha do fundo, exatamente da área onde tinha enterrado a moça. Quando cheguei perto, senti um cheiro estranho. Não era cheiro de morte, era pior. Era como ferro molhado, sangue velho. A terra da cova estava mexida, não era coisa de animal. Estava afundada no meio, como se tivesse cedido de dentro para fora. Fiquei parado, só ouvindo. E então veio o som, um toque. De dentro da terra, 3 batidas secas. Toque, toque, toque. Meu corpo travou na hora. Eu sabia o que era aquele som. Não tinha como confundir. Era madeira, era o caixão. Eu devia ter corrido. Qualquer pessoa normal correria. Mas não. Eu me aproximei mais, ajoelhei perto da cova e ouvi. Um arranhado. Fraco. Lento. Como unha raspando por dentro. E depois, uma voz. Baixa. Rouca. Quase sem ar. Tira. Eu daqui. Eu levantei num pulo. Tropecei para trás. Minha mão tremia tanto que a lanterna caiu e ficou girando no chão, iluminando a terra de lado. E as batidas começaram de novo. Mais fortes. Mais rápidas. Desesperadas. Tira! Eu. Daqui. Aquilo não era possível. Não tinha como. Eu mesmo tinha visto o corpo frio, imóvel. Mas a voz não era coisa da minha cabeça. Eu saí correndo. Atravessei o cemitério inteiro, sem olhar para trás. Só parei quando cheguei na guarita. Fiquei lá até amanhecer. Quando o dia clareou, voltei com outro funcionário. Contei tudo. Ele não acreditou, claro. Mas quando chegamos lá, a cova estava pior. A terra afundou ainda mais durante a madrugada. Tinha marcas claras, como se algo tivesse se debatido lá embaixo. Chamaram o responsável. Decidiram abrir. Quando começaram a cavar, o silêncio ficou pesado. Ninguém falava nada. A pá bateu no caixão. Abriram. E eu nunca vou esquecer o que vi. A tampa por dentro estava toda arranhada, cheia de marcas profundas de unha. E o corpo não estava como a gente tinha deixado. As mãos da moça estavam dobradas, sujas de terra, com pedaços de madeira presos nas unhas. E o rosto não estava de morto. Os olhos estavam abertos. E a boca, torcida, como se tivesse tentado gritar até o último segundo. O médico que veio depois disse que era contração pós-morte. Que o corpo pode se mover, que acontece. Mas ele não explicou uma coisa. Eu ouvi ela, chamando, pedindo para sair. E até hoje, às vezes, quando passo perto daquele mesmo lugar, eu escuto, bem fraco, debaixo da terra. Toque, toque, toque. Não era para eu estar ali naquela noite.
O enterro tinha terminado ainda de tarde, mas esqueceram de fechar direito a capela velha do cemitério. Na época, isso dava problema. Gente entrava, quebrava coisa, roubava vela, essas coisas. Então pediram para eu voltar mais tarde e conferir. Era uma cidade pequena, interior mesmo. Todo mundo se conhecia, todo mundo comentava tudo. E aquele enterro já estava estranho desde o começo. Era de uma mulher. Ninguém falava muito dela. Diziam só que tinha morrido em casa. Mas o jeito que trouxeram o corpo, rápido demais, sem velório direito, aquilo não era normal. O caixão ficou pouco tempo na capela e logo mandaram enterrar. E eu lembro de uma coisa. Quando fui ajudar a carregar, senti. O caixão estava leve demais. Leve de um jeito errado. Na hora, ninguém falou nada. A gente só faz o trabalho e pronto. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Naquela noite, quando voltei para o cemitério, já era quase meia-noite. O portão rangia como sempre. Entrei com minha lanterna e fui direto para a capela. De longe, já vi que a porta estava aberta, mais aberta do que eu tinha deixado. Parei na hora. O vento não fazia aquilo. A porta era pisada. Fui chegando devagar e ouvi sussurro, baixo, mais de uma voz. Parei na entrada, a lanterna tremendo na minha mão. A capela estava vazia, ou pelo menos, parecia. As velas que tinham sobrado estavam acesas. Eu não tinha deixado nenhuma acesa. O ar lá dentro estava pesado, abafado, como se tivesse gente demais num espaço pequeno. Entrei um passo. O sussurro parou. Silêncio total. Aquela sensação ruim começou. Aquela que avisa que você não devia estar ali. Mas eu fui. Fui até o fundo da capela, onde o caixão tinha ficado. E foi aí que vi. A marca no chão. Risco. Como se algo pesado tivesse sido arrastado dali, até a porta. Meu coração começou a bater forte. Eu saí da capela quase correndo e fui até a cova. Eu sabia onde era. Eu mesmo tinha enterrado. Quando cheguei lá, parei. A terra estava intacta, perfeita, sem sinal nenhum de que tinha sido mexida. Mas tinha uma coisa: pegadas, descalças, saindo da cova, indo em direção à capela. Eu fiquei olhando aquilo, tentando entender. As pegadas eram rasas, leves, como de alguém muito magro, ou muito fraco. Segui com a lanterna, passo por passo. As pegadas iam até a porta da capela e paravam, como se a pessoa tivesse entrado, mas não tinha pegada saindo. Voltei devagar para dentro. O ar estava pior, mais pesado. E então eu ouvi. Respiração, atrás de mim. Lenta, rasgando o ar. Eu virei rápido. Nada. Mas o som continuava. Não estava no ouvido. Estava no lugar, naquele espaço. Você abriu? A voz veio baixa, fraca, mas consciente. Não era coisa de morto. Era alguém tentando falar. Minha mão gelou. Por que você abriu? Eu não abri nada. Eu nem respondi. Só fiquei ali, travado. E então veio o som de madeira, estalando. Olhei para o fundo da capela e vi a tampa de um caixão velho, encostado na parede, se mexendo, sozinha. Um estalo seco. E abriu. Um dedo, depois mais. Devagar, como se tivesse alguém empurrando de dentro. Eu comecei a recuar, passo por passo, sem virar as costas. E a voz, agora mais clara, mais perto. Eu não estava morta. Aquilo entrou na minha cabeça de um jeito que eu não consigo explicar. Porque fez sentido, na hora. O caixão leve, o enterro rápido, sem velório, sem ninguém querer olhar direito. E antes que eu pudesse pensar em qualquer coisa, a tampa abriu de vez, com um estalo alto. E eu vi. Não completamente, mas o suficiente. Um braço, magro, escuro, a pele marcada, os dedos tortos, como se tivessem quebrado tentando sair. E o pior, se mexendo, lento, arrastado. Eu corri.
Corri sem olhar para trás. Atravessei o cemitério. Pulei o portão. Nem lembro como cheguei em casa. No dia seguinte contei. Contei pro responsável, pro pessoal da prefeitura. Eles foram lá. Reviraram tudo. Abriram a cova. E o que disseram depois nunca bateu com o que eu vi. Falaram que o corpo estava lá. Normal. Sem sinal nenhum. Sem marca. Sem nada. Mas a capela foi fechada. Trancada. E nunca mais usaram. E foi aí que começou. A história. Na cidade. Passando de boca em boca. Porque não fui só eu. Outras pessoas começaram a ouvir. De madrugada. Respiração. Sussurro. E às vezes, batida de dentro da capela. Mas ninguém fala disso abertamente. Nunca falaram. Inclusive, me chamaram. Disseram para eu parar. Que aquilo podia dar problema. Que cidade pequena vive de silêncio. E eu entendi o recado. Fiquei anos sem tocar no assunto. Mas tem uma coisa que ninguém explica. Até hoje, quando eu passo perto daquela capela, mesmo fechada, mesmo abandonada, eu sinto alguém ali dentro, acordado, esperando. E às vezes, bem baixo, quase sem força, eu ainda escuto. Eu não estava morta. A gente aprende cedo que criança não devia estar ali. Mas está. Naquela semana, enterraram um menino de uns 6 anos. Magrinho, pele muito clara. Disseram que foi doença. Coisa rápida. Dessas que levam sem dar tempo de nada. O enterro foi de partir o peito. A mãe não soltava o caixão por nada. Teve que ser segurada. E o pai... Eu nunca esqueço o jeito que ele ficou parado, olhando fixo, como se não tivesse entendido ainda o que estava acontecendo. Eu fiz meu trabalho. Sempre faço. Cova pequena, rasa comparada às outras. Isso sempre me incomodou mais do que devia. Naquela época, eu trabalhava num cemitério antigo na zona leste de São Paulo. Não tinha iluminação boa. De noite, era só a gente, uma lanterna e o escuro. 2 dias depois do enterro, peguei turno da madrugada. E foi aí que começou. Era por volta de 1 da manhã, quando ouvi um barulho leve. Parecia bolinha quicando. Pensei na hora. Impossível. Mas ouvi de novo. Tum, tum, tum. Intervalo certinho. Ritmo de criança brincando. Fiquei parado, tentando escutar melhor. O som vinha do mesmo setor onde o menino foi enterrado. Fui andando devagar. A lanterna falhando, como sempre fazia. Quanto mais eu chegava perto, mais claro o som ficava. Não era imaginação. Era uma bola. Quicando. Quando virei o corredor entre as sepulturas, o barulho parou. Silêncio. Aquele silêncio pesado que parece que empurra o ar contra você. Iluminei o chão e vi uma bolinha pequena, daquelas de borracha, parada no meio do caminho. Eu tinha passado ali mais cedo. Aquilo não estava lá. Fiquei olhando sem entender. E então, a bola se mexeu, sozinha, de leve. Tum. Um kick só, pra frente, na direção da cova. Meu corpo gelou inteiro. Eu não fui embora. Eu segui. Cada passo parecia errado, como se eu estivesse invadindo algo que não devia. Cheguei perto da cova do menino. E foi aí que ouvi uma risada, baixinha, de criança. Mas não era uma risada normal. Era vazia, sem alegria nenhuma. Como se fosse só o som, sem sentimento. Você veio brincar? Eu não respondi. Não consegui. A lanterna começou a piscar. E eu senti alguém atrás de mim. Aquele tipo de sensação que não dá dúvida. Tinha alguém ali. Virei rápido. Nada. Quando olhei de volta para frente, a bola não estava mais no chão. Estava em cima da cova. E começou a quicar sozinha. Mais forte agora. Tum. Tum, tum. A terra da cova começou a tremer junto. Pouca coisa, mas o suficiente para eu ver. E então, a voz voltou. Mais perto. Mais clara. Tá escuro aqui. Minha perna travou. Eu não conseguia correr. Por que me deixaram aqui? Aquilo não parecia raiva, parecia confusão.
E isso era pior, porque não tinha nada que eu pudesse fazer. A terra deu uma leve rachada no meio. E eu juro por tudo. Eu vi algo se mexendo lá embaixo, como se mãos pequenas estivessem empurrando de dentro. Eu corri. Dessa vez eu corri. Nunca corri tanto na vida. No dia seguinte, voltei com outro funcionário. Não contei tudo. Só falei que tinha ouvido barulho. A gente foi até a cova. A bolinha estava lá, parada, metade enterrada, como se tivesse afundado sozinha. E tinha marcas, pequenas, na terra, como pegadas de mão, de dentro para fora. O pessoal falou que era imaginação, que criança mexe com a cabeça da gente, que eu devia estar cansado. Pode ser. Eu também queria acreditar nisso. Mas até hoje, quando passo por aquele setor, às vezes, bem baixinho, eu escuto tum, 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 e uma voz, quase um sussurro. Você volta para brincar? Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado.